Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Desta vez vou falar sobre colocação pronominal. 5 exercícios para você aprender colocação pronominal assim, ó, e entender essa matéria com tranquilidade. Colocação pronominal envolve aqueles conceitos de próclise, mesóclise e ênclise. E vou falar sobre isso assim que o Carlão rodar a vinheta. Enquanto ele faz isso, você clica aqui para fazer inscrição no canal, receber as notificações, já deixa o like, o comentário e vamos para o trabalho. Roda a vinheta, Carlão! Vamos lá! Primeiro exercício. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. O cara já disse para nós, ele quer que você ache o erro. Letra A. Ninguém viu-o sair para o trabalho. E esta letra A. Por que, Pablo? Vou te explicar. A palavra ninguém, que está aqui, ó, é um pronome. É um pronome indefinido e, além disso, é uma palavra negativa. Palavras negativas, pronomes indefinidos, tá? Tem uma força de atração do pronome oblíquo átono, ou seja, puxam para antes da forma verbal. Quer dizer que a forma correta é ninguém o viu sair para o trabalho. Este o deveria vir antes do verbo. Alguém o viu sair esta manhã. Aqui tá certo. O alguém é pronome indefinido, puxou o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Letra C. Não o vejo desde ontem. Este não que está aqui, ó, é uma palavra negativa. Puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Próclise obrigatória. Foram eles que o viram. Ó, este que é um pronome relativo. Também é fator de próclise. Também puxa o para antes do verbo. Pronome oblíquo átono para antes do verbo. E na letra E. Certamente ouviram sair esta manhã. Este o está antes do verbo. Por quê? Porque certamente é um advérbio. O advérbio tem força proclítica, ou seja, puxa o pronome para antes da forma verbal. Por isso que a única forma errada nessa aqui era a letra A. Muito bem. E a letra B? Corrija as orações em que há erro de colocação pronominal. Na letra A está claramente errada. Por quê? Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo átono, certo? Não posso. A forma correta é cantei-lhe. Eu tinha que começar com uma ênclise. Cantei-lhe. Beleza? Aquilo diz-te algo. Perceba que a sonoridade não está boa. Aqui nós não temos uma regra expressa. Nós não temos uma regra expressa de colocação pronominal, que diz o seguinte: o pronome demonstrativo puxa o oblíquo átono para antes do verbo. Não é esse o caso, mas ocorre aqui quase que uma recomendação tácita, tá? O que é isso? A frase fica mais eufônica se você fizer uma próclise, né? Aquilo te diz algo em vez de aquilo diz-te algo, tá? Então, nesse caso aqui, nós optamos pela próclise, apesar de ser algo questionável dentro da teoria. C. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Essa frase está certa. Por quê? Porque, ó, atreveria, isso aqui é um futuro do pretérito, e aqui a palavra me, o nosso pronomezinho numa mesóclise. É início de sentença, é o caso de um futuro do pretérito, a mesóclise ocorre obrigatoriamente. Olha a letra D. Assim como nos disse, cumpriu sua promessa. Assim como é uma locução conjuntiva, certo? E as conjunções subordinativas adverbiais, assim como as locuções conjuntivas subordinativas adverbiais, puxam o pronome para antes do verbo. Essa forma está correta. Quisera nos trouxessem boas notícias. Não há erro na colocação pronominal aqui, certo? Por quê? Porque este pronome está numa posição proclítica em relação a este verbo. Perfeito?
quisera nos trouxessem, poderia escrever trouxessem-nos, não haveria problemas, porque nesse caso a colocação é facultativa, sem qualquer regra operante, você pode optar por próclise ou ênclise. A única que estava flagrantemente errada era a letra A. Classifiquem próclise, mesóclise e ênclise. Então vamos lá. Próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ênclise depois do verbo. Ó, onde te deram os livros? Pronome antes, isso é próclise. Tinham-lhe, pronome depois, isso é ênclise. Todos lhe aconselham, pronome antes do verbo, próclise. Vender-lhes-ei, ó, no meio, lembra que é o do Michel Temer esse aqui, tá? O pronome está no meio, você joga mesóclise. O autor cujo livro nos deu. O verbo aqui, o pronome aqui, próclise, ó, tá aqui o pronome. Quem nos convidou, pronome aqui antes do verbo, próclise. Esteve contando-me, ó, aqui está o verbo, aqui está o pronome, isso é uma ênclise. Levaram-no para a festa, olha aqui, ó, para casa, perdão, o na depois do verbo, isso aqui é uma ênclise também. Matamos essa de classificação fácil, ó. Até agora, indicar o erro, corrigir o erro e indicar a colocação do pronome. Justifique a colocação pronominal usada na oração abaixo. Não te devolveria os livros se você não tivesse lembrado. Por que este te aparece antes do devolveria? Isso é importante, cara. Vamos entender uma coisa. Devolveria é um futuro do pretérito, devolveria. Eu poderia escrever devolver-te-ia? Até poderia, só que existe um caso. A palavra não está ali expressa. O não está antes do verbo. Como a regra de próclise é sempre a regra mais forte, ela se sobrepõe à da mesóclise. Então a justificativa é: existe um advérbio de negação puxando o pronome oblíquo átono para antes da forma verbal. Muito bem. E agora a última. Complete a frase. Senhores, vírgula. Eu não posso começar com o pronome oblíquo átono. Perceba que aqui eu tenho uma vírgula e eu inicio a sentença novamente após o vocativo. Então o me avisem vai estar errado. Sempre. Tá? Porque seria um início de frase. É avisem-me. Quando, e agora eu quero que você olhe para a palavra quando. A palavra quando, nesse caso, é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, da ideia de tempo. Então é quando vos telefonarem. Por isso eu vou utilizar o pronome oblíquo átono antes da forma verbal, porque o quando vai gerar um fator de próclise. Portanto, está errada a letra B, resposta letra C. Na minha opinião, o conteúdo de colocação pronominal é um conteúdo assim, daqueles que a galera mais costuma errar, certo? Então é importante você prestar atenção nesse assunto, estudar comigo, é claro, e se você tiver a fim de assistir ao meu mini curso gratuito de língua portuguesa, aqui embaixo tem o link, é só você clicar, você já vai lá assistir ao mini curso para poder aproveitar ainda mais. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Força, guerreiro!